Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à aula 5 do curso completo de Magia da Natureza. Tudo bem com vocês? Tô um pouquinho rouco, tava com uma gripe, mas já tô melhor, graças a Deus. Daí minha voz vai dar um pouquinho rouca, mas não se preocupem não, tá bom? Tô bem melhor. Então, tô gravando essa aula no dia 5/11 de 2021, são 8h45 da manhã. Como vocês perceberam, tá sem a outra plantinha, pessoal. Só tem esse lírio. Ele tá melhorando, esse lírio tava doente, mas ele tá melhorando. Aquela outra plantinha, o antúrio, ele tá pra ir pra cova já, hein? Ele tá lá fora. Deixei pra tentar melhorar o antúrio, né? Tinha outra plantinha ali, mas eu acho que ele vai pra bater as botas já, aquele antúrio. Porque, nossa, ele tá morrendo, assim, ele tá indo muito pra baixo. Mesmo eu cuidando, adubando ele bonitinho, não tá indo. Acho que ele tá pra bater o pé já na bota, pessoal. Na segunda-feira eu vou comprar um outro lírio da paz para fazer companhia para esse aqui. Daí chega na segunda-feira, provavelmente vocês já vão ver ele já na próxima aula já. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O que tem aqui nessa quinta aula da gente, tá? O que a gente vai falar nessa quinta aula, pessoal? Nessa quinta aula, eu vou estar falando para vocês, tá? O nome dessa quinta aula é Os Agentes da Natureza. Eu vou estar abordando nessa aula alguns agentes da natureza, tá? Eu vou estar falando de alguns agentes da natureza. Esses são alguns, apenas alguns que eu vou citar. Existem muitos e muitos outros, tá? Vamos dar uma revisada antes? Vamos dar uma revisada. O que seriam os agentes da natureza, pessoal? Os agentes da natureza são trabalhadores da natureza, tá bom? Como se fossem operários da natureza. Cada um tem sua função, cada um tem seu auxílio aí. Tudo bem? Então é o seguinte. Certo, pessoal? Cada um tem sua função, cada um tem seu auxílio aí. Então, como se fosse assim, o duende, ele cuida de algo, o gnomo já é de outra coisa, a fada já trabalha em outra coisa, as ondinas já trabalham em outra coisa. Isso seriam agentes, tá? Como se fossem trabalhadores da natureza em cada área. Tudo bem? Então, assim, o princípio dessa aula aqui é dar exemplos para vocês de agentes da natureza. Falar dos agentes da natureza, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, tá bom? Acho que eu separei alguns, tá? Separei alguns para vocês, tá? Pra gente falar um pouco. Eu separei alguns deles, alguns dos agentes, e a gente vai abordar um pouquinho de cada um deles, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar vamos começar com um agente, tá? Vou começar a citar agentes da natureza e descrever sobre eles. Então vamos lá. Exemplo de agente da natureza. Então vamos lá. Vamos começar com os duendes, pessoal. Vamos fazer tipo uma listinha. Então vamos lá. Eu separei uma listinha ali na colinha, tá? Como se fosse uma identificação dos mesmos. Então vamos lá, tá bom, pessoal? Nome. Duende. Tá bom? Nome, duende. Elemento, terra. Local de evocação. Geralmente eles são invocados em locais fixo no chão, tá? Pode ser invocado em cima da mesa, no chão, na terra. Evocados, entre aspas, né? Na verdade é só você chamar eles, que geralmente eles vêm. Então, não adianta você querer invocar um duende voando de um avião. Difícil isso acontecer. Tem que ser lugar onde tem terra, entendeu? Terra, eu quero dizer chão. Entendeu? Chão, solo. Entendeu? Posso invocar em cima da mesa? Pode. Só que tem que ser lugar próximo ao chão. Tudo bem? Oferendas
mais apreciadas. Os duendes gostam de doces, frutas, leites, tá bom? No geral é isso, mas por experiência própria, os duendes gostam mais de doces, tudo bem? Pode dar fruta? Pode. Pode dar leite? Pode. Mas eles gostam mais de doce, tá bom, pessoal? Experiência própria. Com 3 meses trabalhando com duendes, eles gostam mais de doce. A propósito, eu tô chamando os duendes de novo, tá? Faz 2 dias que eu tô chamando os duendes de volta na minha casa. No primeiro dia que eu chamei eles, eu já percebi a presença deles novamente aqui na minha casa. Depois eu vou fazer um vídeo especial disso aí. Se é suadas de nariz aqui é porque eu tô... Já passei da gripe, mas eu tô com o nariz um pouquinho escorrendo. Tá bom? Mas eu tô bem melhor. Deixa eu ver... Não é Covid não, tá, pessoal? Deixa eu ver. A próxima. O que pedir para os doentes? O que a gente deve pedir para os doentes, tá? A gente pode pedir para eles proteger a nossa casa. Podemos pedir para eles trazer alegria para nossa casa, energia de alegria, prosperidade aí na nossa casa, tá? Prosperidade entre aspas, tá? Prosperidade, eu quero dizer alegria, bom humor, boas energias. Eles não são bons com dinheiros não, tá? Pelo menos que eu percebi agora, com 3 meses de experiência, eles não são bons de pedir para dinheiro, entendeu? Então pode pedir alegria, pode pedir proteção para eles, tá bom? Qual que são a aparência dos duendes? Geralmente são pequenininhos, tá? Geralmente são dessa altura aqui, dessa corujinha aqui. Só que eu já vi duende de 1 metro, tá bom, pessoal? Vale lembrar que existem duendes de 1 metro também. Existem duendes de maior, tá? Então, assim, os padrão são desse tamanho aqui, ó. Estão desse tamanho das corujinhas. Mas até menor, né? Já vi até menor. Mas existem duendes que são grandes, que são maiores. Tudo bem? Em resumo, os duendes, eles gostam de fazer brincadeira, sim, tá? Eu duvidava, mas é verdade. Eles gostam de aprontar, tá? Gostam de fazer brincadeiras. É brincadeira inocente, tá, pessoal? Eles não vão machucar você. Tudo bem? São curiosos, são muito curiosos. Então, se você estiver fazendo algum ritual, alguma coisa assim, geralmente eles podem acabar vindo, olhando, observando você no ritual. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes comigo. Eles ajudam nas tarefas diárias, tá, pessoal? Os duendes ajudam nas tarefas diárias. Tá bom? Digamos assim, que você precisa, tá? Que você precisa ajuda deles nas tarefas diárias, eles vão ajudar, tá? Mas eles não vão varrer a casa para você, eles não vão fazer comida. Eu quero dizer que eles vão proteger a casa, sabe? Coisas espirituais. Agora, voltando à aparência deles, tá? Eu esqueci de falar, tá? Eles geralmente são desse tamanho aqui, ou até menores. Mas existem duendes maiores, já vi duendes de 1 metro de altura. Geralmente a pele deles é de cor rosada, tá? É uma de cor rosada, mais ou menos que nem na minha mão, tá vendo? Só que brilhante, é uma cor rosada brilhante, tá? Geralmente usam um chapéuzinho, tá? Eu não sei o motivo do chapéu, não sei o motivo de usar chapéuzinho, mas eu li num livro, é um livro que tem bastante informação deles que eu confirmei, tá? Coisas que eu tirei dúvidas sobre até as alturas dos duendes, que ele fala que tem duendes grandes. É um livro bastante confiável. Ele diz que o motivo do chapéu dos duendes é que da onde vem o poder dos duendes, tá? Então pode ser isso. Eu acredito nisso? Sim, eu acredito. Tá? Porque é um livro bastante de confiança, que passou muita informação para mim e eu realmente confirmei com as experiências minhas que eu convivo com os duendes. Tudo bem? Deixa eu ver mais outras coisas. Espera aí que o notebook ele entrou em modo... Desligou. Só um minutinho.
Geralmente as peles dos duendes são marrons também, tá bom? Mas a maioria é rosada, brilhante. Só um minutinho que eu vou olhar na colinha aqui. Beleza. Então, geralmente é isso aí, tá bom, pessoal? Agora vamos lá para um outro exemplo de agente. Vamos para os foletes. Sabe quem que é foletes, pessoal? Então vamos lá, foletes. Os foletes, pessoal, eles são parentes dos duendes. Tudo bem? Os foletes são parentes dos duendes, tá? Eles são iguais aos duendes, tá bom, pessoal? Geralmente costumam ser iguais aos duendes, igual as características dos duendes, tá? Pequenos, com gorro na cabeça, tá? Só que tem um diferencial. Os foletes, tá? Eles têm um furo na mão, tá? Eles têm um furo na palma da mão, tá? Tipo um furo. Eu vou pôr a imagem deles aí para vocês verem na mão. Tá, é claro que é uma ilustração, tá, pessoal? É uma ilustração. E não é que seja igual a foto. É só uma ilustração, tá? Tá vendo esse furo que ele tem na mão? Tá? Vou pôr na edição. Esse furo é esse furo aí mesmo, tá? Eles são parentes dos duendes. Como assim parentes dos duendes, pessoal? Sabe, gato e onça, entendeu? Cachorro e lobo, entendeu? É tipo isso, sabe? Geralmente o que diferencia eles é o furo na mão, tá bom, pessoal? Deixa eu ver. Existem relatos que os foletes têm um gorro na cabeça, só que na ponta do gorro tem um sino redondo, entendeu? Tipo um sininho, é que diferencia também. Então, assim, essas informações é do livro, onde o cara estudou bastante dos duendes, e eu realmente confirmei coisas que eu não sabia, e eu pesquisei nesse livro, tava tudo lá, e me surpreendeu bastante. Então, é um livro de confiança, tá? O nome do livro é Guia Mágico dos Duendes, para quem quiser ler. Tá em espanhol, mas se você coloca no Google, naquele aplicativo do Google de traduzir livro, ele consegue traduzir tudo, tá? Então vamos lá. Então assim, as características dele, eles têm um furo na mão, tá bom, pessoal? Que diferencia dos duendes. Eles têm um gorro na cabeça, tá? Os duendes também têm um gorro. Só que os foletes é como se tivesse um sininho no gorro, na ponta do gorro da cabeça, tá? De resto, eles estão tudo iguais os duendes, tá? São do elemento terra, bom humor, tá? Alegria, protegem a casa, faz pequenas tarefas espirituais. É tudo igual ao duende, tá? Só que muda essas características. Deixa eu dar uma olhadinha na colinha se tem mais alguma coisa para falar sobre os foletes. Pessoal, essa colinha minha, na verdade, é um livro, tá? Que eu escrevi. Eu vou publicar para vocês ainda, tá? Tô terminando de escrever os livros, eu tô na conclusão, tá? Já tô na conclusão do livro já. Tem 80 e poucas páginas, vai ficar em torno de 80 a 100 páginas, acredito eu. É que assim, é muita informação, né? Eu coloco nesse livro meu que eu tô escrevendo, eu tô olhando tudo lá. Eu tenho que olhar, ver se eu não esqueci alguma coisa de falar. É claro que eu tô resumindo, tá? Eu tô resumindo esse livro. Eu não vou punhar tudo, senão as aulas fiquem muito grandes, tá bom? Então é isso, pessoal. Os foletes são iguais aos duendes, tá? Exceto com furo na mão e o gorrinho com sino na cabeça. De resto, é a mesma coisa. Eles gostam da mesma coisa, auxiliam nas mesmas coisas aí dos duendes, tudo bem? São brincalhões, é a mesma coisa. O que muda são as coisas, as características diferentes, tá bom?
É como se fosse um cachorro e um lobo, sabe? Não tem muita diferença, entendeu? Sabe aqueles lobos caseiros? Aqueles cachorro-lobo que o pessoal tem? Como se fosse isso, os duendes, entendeu? Não muda quase nada. Sabe, raça de cachorro mesmo, é como se fosse isso, entendeu? Não muda quase nada em si, só muda a aparência um pouquinho e pronto, o resto é a mesma coisa, tá? Eles são parentes dos duendes, os Folets. Agora vamos lá para um outro parente dos duendes, tá? Que seriam os trasgos, tá bom, pessoal? Quem que são os trasgos? Deixa eu dar uma olhadinha na colinha ali, peraí. Tá, os trasgos, pessoal, vou deixar a fotinha deles aí, tá bom pra vocês. É a mesma coisa que os duendes, tá bom, pessoal? É a mesma coisa. A característica deles que diferencia dos duendes é que alguns trasgos têm chifre na cabeça, tá? Tem chifre e rabinho na cabeça, mas isso varia de acordo com a região, tá bom, pessoal? Então, assim, tem região, entendeu? É como se fosse cachorros com raças diferentes, entendeu? Mas é cachorro, entendeu? Só que mudou a raça, mas é a mesma coisa, tá? Então os Folet, os trasgos, perdão, né? Tá falando de trasgo, é a mesma coisa, mas o que diferencia dos duendes é que alguns possuem chifrinho na cabeça e cauda. De resto é tudo igual, tá? Eu só tô falando aí pra vocês aí, tá? Mas no livro, claro que eu coloco muito mais detalhes aí. Eu não vou ficar falando detalhe por detalhe, senão vai ficar muita encheção de linguiça, tá? Por que disso? Porque são tudo a mesma coisa, tá? Farinha do mesmo saco, tá? Só que o que acontece, os trasgos, eles são mais bobinhos, entendeu? Os duendes são criancinhas, tá? É como se fossem crianças, o comportamento dos duendes e dos trasgos. Só que o duendes e dos Folets, perdão, tá? Que eu confundo eles, tá, pessoal? Ele tá falando do trasgo. Só que o trasgo, eles são mais bobinhos, eles são mais bobos, entendeu? Mais bobões em si. De resto é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, tá? Então vamos lá falar a diferença novamente, para finalizar essas classes, esses parentes dos duendes. Então, na edição aí, tá? Vocês estão vendo aí agora um duende, um Folet e um trasgo, tá? Qual que é a diferença deles? Então vamos lá. Os duendes, eles são normalmente na altura dessa coruja, da corujinha que eu mostrei para vocês. Possuem pele marrom ou rosada brilhante, tá meio brilhante, assim, que brilha mesmo. Tipo na minha mão, só que brilhante. Orelhas pontudas, tá? E alguns são maiores, tá? Só que geralmente são assim. E qual que é a diferença do duende pro Folet? Tá bom? A diferença do duende pro Folet é que o Folet tem um furo na mão, tá? Tem um furinho na mão e o gorro deles geralmente é com um sininho, tem tipo um sino, tá bom? E qual que é a diferença do Folet pro trasgo, tá? O trasgo geralmente tem chifre na cabeça, mas nem todos são assim. Nem todos têm chifre na cabeça, tá bom, pessoal? Tem caudas também, como se fosse um diabrete. Dá uma pesquisada no Google diabretes, vocês vão ver. São mais ou menos parecido com isso, tá? E é isso, o resto é tudo igual, tá? E os trasgos geralmente eles são mais bobinhos. De resto é a mesma coisa. Os três ajudam em tarefas espirituais pequenas, os três protegem a casa, os três são brincalhões aí, entendeu? Essas são as diferenças aí, como se fosse farinha do mesmo saco, entendeu? Vamos usar o exemplo de um Pinscher e um vira-lata caramelo. Os dois é cachorro, os dois protegem a casa, os dois comem ração. A diferença é que o Pinscher é mais bravinho
entendeu? E o caramelo é mais gente boa, o resto é tudo igual, entendeu? Então é tudo farinha do mesmo saco, digamos assim. E o Pincher é mais pequenininho, entendeu? Mas de resto é tudo igual, é a mesma função e tudo de boa, tá? Eu nunca vi, lembrando que eu nunca vi um trasgo e eu nunca vi um follet, tá? Mas por que você tá falando isso, Luan, se você nunca viu? Lembrando, pessoal, que assim, lembra que eu falei pra vocês que eu convivi 3 meses, perdão, com os duendes aqui em casa? Aí o que acontece? E aconteceu muita coisa. Eu via duende de 1 metro, eu via duende imitando animais. Então, e nesse livro que é chamado O Guia Mágico dos Duendes, tá? Explicava tudo. Nossa, tipo assim, acontecia tal coisa e nesse livro tava tudo escrito. Nossa, agora eu entendi, faz sentido. Então, assim, aquele livro é muito bom, é um livro de confiança. Então, assim, por isso eu tô citando, é um livro muito bom. E, assim, aconteciam umas coisas estranhas aqui em casa com os duendes, e naquele livro tava tudo escrito, tava tudo igual o que acontecia. Então, é um livro de bastante confiança, por isso eu tô citando aí pra vocês. Beleza? Então, vamos lá para outro agente da natureza. Vamos pro próximo agente da natureza. Só um minutinho que eu vou olhar na colinha ali. Então vamos lá, pessoal. O próximo agente é o gnomo, tá bom? Gnomo. Nome popularmente conhecido como gnomo. O elemento terra. O local de evocação. Aí eles já são diferentes dos duendes, trasgos e os follets. Os gnomos geralmente são invocados em florestas ou em cavernas. Tá bom, pessoal? Os duendes, eles não... Os gnomos, eles não vivem próximos humanos, eles vivem nas florestas, tá bom, pessoal? Eles vivem nas florestas e nas cavernas, tá? Então, assim, tá bom? Os duendes, trasgos, follets vivem mais próximos dos humanos. Já os gnomos, tá? Eles vivem em florestas e em cavernas, longe dos humanos. Para evocar eles é só chamar eles, tá bom, pessoal? Os gnomos. Oferendas mais apreciadas, frutas e doces. O que pedir para eles, tá? Já diferencia também dos duendes, trasgos e follets. Para os gnomos, você vai pedir aí prosperidade, sim, e prosperidade você pode pedir para os gnomos, e sabedoria, que gnomos são seres, são espíritos da natureza inteligentes, tá bom, pessoal? São sábios. A aparência deles, eles são parecidos com os duendes, tá? Só que acontece, a diferença é que eles são retratados com barbas, eles têm barbinhas, tudo bem? Barbinhas e carequinhas, entendeu? Como se fossem velhinhos, tá? Geralmente são assim que eles aparecem, tudo bem? Tá, agora vamos falar um pouquinho mais dos gnomos. Os gnomos, pessoal, até por onde os meus estudos, tá? O que acontece? Os gnomos, eles trabalham, eles são agentes da natureza com a função de, assim, os duendes, trasgos, follets, eles cuidam das plantas, essas coisas, cuidam, tá bom? A diferença do gnomo pro duende, esses daí, é que os gnomos, eles cuidam de cristais, de pedras, tá? A função deles é moldar essas pedras, entendeu? Eles moldam, cuidam das pedras aí da natureza, tá? Essa é a função deles, beleza? Quem quiser mais detalhes, vai ter um vídeo onde eu vou postar o meu livro para vocês. Nesse livro vai ter muito mais informações. Isso aqui só estou resumindo, beleza? Então vamos lá pro próximo agente da natureza. Só um minutinho que eu vou olhar na colinha.
Vamos lá para dríades. Quem que são as dríades, pessoal? As dríades, eles são agentes da natureza também, tá? Qual que é o elemento das dríades? Eu classifico elas com dois elementos, elemento terra e elemento vegetal, tá bom? Qual é o local de evocação? Árvores, tá bom? Árvores. Por que árvores? Já vocês vão saber disso aí, tá bom? Já explico para vocês. O que pedir para elas? Auxílio geral, tá bom? Auxílio geral em todas as áreas da sua vida. Qual que é a aparência delas? A aparência delas geralmente são mulheres, só que com características das árvores onde elas vivem, tá bom? Se for uma árvore de ipê amarelo, geralmente elas têm aparência de ipê amarelo, tá bom? Que são cabelos loiros, com aparência de árvore, só que de mulheres, entendeu? Então vamos lá. Então vamos lá, o que são dríades mais ou menos, tá? Para vocês entenderem melhor. Em resumo, as dríades são guardiãs de árvores, tá? Elas que cuidam e protegem, como se fossem fadas, entre aspas, das árvores, tá? Então assim, elas não vão ser tudo iguais, tá? Tipo assim, uma dríade de ipê é uma diferente de uma dríade de um pé de manga, entendeu? Elas geralmente são mulheres que cuidam das árvores, que cuidam dessa árvore aí, onde elas nascem junto com a árvore, tá, pessoal? Existem histórias de relatos do pessoal que elas nascem junto da árvore, e a função delas é cuidar da árvore e do local onde elas vivem próximo das árvores, tudo bem? Então você pode pedir um auxílio geral aí para elas, tá? São mulheres, fadas, que têm as características iguais das árvores, de onde elas são, tudo bem? Deixa eu ver mais uma coisa. Pessoal, existem relatos de que quando uma árvore é cortada, o espírito da dríade também ela sai da árvore, tá? Ela vai para um outro plano espiritual. Ela é ligada à árvore, como se a árvore fosse a vida dela, tá bom? Então vamos lá para o próximo agente da natureza, tá bom? Para o próximo agente. Deixa eu olhar na colinha aqui, qual que é o próximo agente. Próximo agente é a salamandra de fogo. Salamandra de fogo, elemento fogo, local de evocação, fogueiras, velas, tudo bem? Oferendas para eles são velas de cor vermelha, bebidas quentes, tudo bem? Frutas cítricas, né? Que são aquelas frutas mais ácidas, tá? A função deles é o elemento fogo mesmo, tá? Controlar o elemento fogo, agir sobre o elemento fogo, tá bom? A aparência deles geralmente é uma brasa, pessoal, tá? Eu já vi em forma de brasa, tá? Tem gente que fala que é como se fosse uma lagartinha, pode ser também, pelo menos as que eu vi tem forma de brasa, como se fosse uma brasa mesmo, tá? Como se fosse estalos de fogueira, como se fosse brasa de fogueira. Mas muita pessoa fala que é de lagarta, de fogo, tá? Então, mas eu também não descarto isso aí, tá bom? O que pedir para salamandras, tá? Pode pedir aí para eliminar a negatividade, dar motivação, dar um gás para você continuar a seguir aí na sua vida, tudo bem? Vamos lá para o próximo agente. Lembrando que quem quiser ver mais características dele, eu coloquei tudo no meu livro, muito mais informações. Eu não vou ficar falando cada coisa, porque senão vai ficar muito grande a aula em si. Porque o propósito da aula é só dar uma refrescada para vocês, quem que são os agentes da natureza.
Beleza? Vamos lá para o próximo agente da natureza que eu separei. Lembrando que são só exemplos, tá? Existem muitos e muitos outros, milhares e milhares de outros, tá? Esses são os mais comuns de se ver, tá bom? Vamos lá para o próximo agente. O próximo agente, pessoal, são as ondinas. Quem que são as ondinas, pessoal? Tá? As ondinas são como se fossem fadas da água, são espíritos da água, tá bom? Popularmente conhecido como ondinas, tá? Não confundir ondinas com sereias, são espíritos diferentes, tá? São agentes da natureza diferentes. Enfim, geralmente as ondinas, as ondinas são do elemento água. Geralmente elas vivem em lagos, rios, oceanos, cachoeiras. Qual que é a função das ondinas, pessoal? Elas têm a função do elemento água, cuidar da água, purificar a água, mas elas também atuam como curandeiras, tá? Eu já vi uma ondina. Como é que é as características da ondina? Pessoal, é como se fosse humanos. Imagina, dá licença, viu? Vou pedir uma licença aqui. Imagina como se fosse aqui a deusa Flidias, tá? Só que ela não tem todos esses detalhes, ela não tem essas cores. É como se fosse uma sombra de água, entendeu? Como se fosse a senhora Flidias aqui, só que sem cor nenhuma, cor de água. Como se fosse uma silhueta, entendeu? Pessoal, eu já vi ondinas? Eu já vi sim ondinas. Elas são de fácil evocação, tá? Então, apesar de elas viverem em rios, oceanos, lagos, praias, eu já consegui evocar uma ondina dentro de uma bacia com água. Eu peguei uma bacia mais ou menos desse tamanho de água, pequenininha. Eu consegui evocar elas, então elas são de fácil evocação. Então elas trabalham no elemento água, purificando a água. Então são boas para curas, tá bom, pessoal? Mais detalhes sobre elas vai estar tudo no livro aí onde eu tô colocando. Beleza? Vamos lá para o próximo agente da natureza. Vamos lá, os silfos do ar. Quem que são os silfos, pessoal? Já trabalhei muito com silfos. Silfos são agentes do ar, tá bom? São elementos do ar, tá? Silfos para homens e silfídeos para mulheres, tá? Mas não é uma regrinha a seguir. Eu chamo tudo silfo, silfo. Mas tem livros que relatam que silfídeas é para as mulheres e silfos é homem, tá? Geralmente são muito pequenininhos mesmo, eu já vi, tá? Desse tamanhozinho assim mesmo, bem pequenininho. É energia bem suave, é como se fosse um vento. Como se fosse um vento soprando em você, tá bom? A função dele é trazer bons ventos, fazer uma limpeza, purificar o elemento ar, cuidar do elemento ar, purificar o ar, mas eles trabalham também em fazer uma limpeza de energias, eles colocam boas energias pra gente, tá bom? As oferendas, eles gostam de leite, frutas e incensos, perfumes, tudo bem? Então vamos lá pro próximo agente, tá bom, pessoal? Próximo agente. Deixa eu dar uma olhadinha na colinha. Lembrando, pessoal, eu tô falando um pouco rápido, não porque eu tô com pressa, é pra não enrolar muito não, pra não dar uma enrolada. Porque o intuito dessa aula é mostrar pra vocês exemplos de agentes da natureza, beleza? Não que eu tô falando rápido, eu tô então, resumo do resumo. Vamos lá pro próximo agente. Aranhas, agentes da natureza, aranhas. Quem que são esses, pessoal? São agentes da natureza. São aranhas, como se fossem aranhas mesmo. Só que tem algumas... existem aranhas igual aqui. Eu já vi aranhas caranguejeiras espirituais. Já vi aranhas, agentes da natureza gigantes, tá?
Isso é o que eu vi, tá? Isso aqui é o que eu coloquei de experiência própria. Elas falam, tá? Eu classifico elas como elemento terra, tá? Posso estar errado? Posso, mas eu classifico como elemento terra. Elas são tamanhos variados, existem pequenas, existem umas aranhas com aparência de bobons, sabe? Parece cara de bobas. Existem aranhas gigantes. Elas falam com a gente, tá bom, pessoal? Elas falam aí com a gente, tá? Tem aranhas que são bobas, tem aranhas que são sábias, tá? Já vi aranhas muito inteligentes. Eu não sei em si qual é a função delas, tá? Talvez eliminar negatividade, mas enfim, eu fiquei cerca de um mês essas aranhas. Quando eu abri um portal, tem um quadro ali em cima, tá? Tem um quadro ali, ó. Eu abri um portal nesse quadro e essas aranhas começaram a aparecer bastante começaram a aparecer bastante aqui em casa. Elas falavam comigo e tudo mais, tá? Mas elas sumiram depois, não sei o que aconteceu, mas eu conversei com elas, tá? Mas eu não sei exatamente o que falar, mas são agentes da natureza, tá bom? Tem aranhas que falam, que são bastante inteligentes, e tem aranhas de vários tamanhos, tá? Como se fossem aranhas, só que espirituais. Tem aranhas que são bobinhas, bem cara de boba, sabe? Eu não sei a função delas, mas se fosse para chutar nesse um mês que eu conversei com elas, acho que elas eliminam a negatividade, parasitas, larvas astrais. Acredito que elas têm a função disso aí, tá bom? Deixa eu ver, vamos lá pro próximo agente da natureza. O próximo agente são as ninfas. Quem que são as ninfas, pessoal? Tá? As ninfas, elas são meio que fadas, tá? É como se fossem fadas. Podemos até classificar como fadas, mas enfim, é como se fossem trabalhadoras de algum local, sabe? Existem ninfas, pode ser ninfas da água, ninfas das florestas, ninfas do ar, e a função dela é cuidar do elemento, do local dela, da natureza onde ela está. Geralmente as características dela são mulheres mesmo, mulheres bonitas, e a aparência delas é de acordo do local onde elas vivem, tá bom? A função dela é cuidar do local da natureza onde elas estão, tá? Vamos lá pro próximo agente. O próximo e último agente são os elfos. Os elfos são classificados com elemento ar, tá? É como se fossem que nem a gente humanos. As características deles é como se fosse igual a nós humanos, tá? Como se fosse nós humanos, só que eles são com orelhas pontudas, são bastante inteligentes, possuem sua própria cidade, família, tá? São muitos relatos e muitos livros contam isso, tá? Eles vivem num local paralelo, num espaço paralelo entre a gente, tá bom? Qual é a função dos elfos? Tá? Cuidar da natureza, são de cuidar da natureza, classificados do elemento ar, tá? Mas eu não creio que seja do elemento ar, não. Acredito que seja do elemento neutro, tá? Que nem as fadas, eles não estão associadas a nenhum elemento. Tamanho dos humanos, orelhas pontudas, são bastante inteligentes, têm famílias, moram em locais espirituais para dimensões vizinhas ao nosso, segundo os relatos de livros. E cada um tem função, tá? Como se fosse a fada, como se fossem as fadas. Cada um tem sua própria função, tudo bem? Existem elfos, homens e mulheres. Beleza? Então esse foi o último agente aí da natureza. Quem quiser dar uma olhada melhor, no meu livro eu vou estar colocando tudo isso com mais detalhes, tá bom?
Agora eu quero contar uma pequena história sobre os agentes da natureza, antes de encerrar a aula. Então vamos lá, uma pequena história que eu li num livro e eu acho bastante interessante. Tempos antigos, diziam relatos que os agentes da natureza, eles viviam com os humanos, tá? Era comum, é como se fossem animais, tá? Animais entre aspas. A gente não vê animais, essas coisas, é como se a gente visse esses espíritos normal, tudo bem? E segundo os relatos, com o passar do tempo, os humanos foram desmatando a natureza e se distanciando da natureza. E a partir disso, essa destruição, esse distanciamento, os agentes da natureza, eles se mudaram para uma dimensão paralela à nossa, tá bom? E somente pessoas de bom coração conseguem ter contatos aí com esses espíritos. Mas existem muitos relatos escritos e guardados e passados de geração em geração sobre eles. Mas como a gente está muito avançado em tecnologia, é muita coisa urbana, é vida social, isso virou só lenda para o pessoal, mas não são lendas. Eu já vi muitos agentes da natureza, tá? Então só pessoas de bom coração conseguem ver aí esses espíritos, beleza? Essa é uma pequena história resumida no livro que eu estou escrevendo. Tem essa história mais completa, mais detalhada, beleza? É isso, pessoal. Essa foi a quinta aula. Me desculpe aí a voz rouca. Eu tô melhor, tá? Não tô com gripe mais, é só a garganta que tá ruim. Muitíssimo obrigado a todos. Dúvidas, deixam nos comentários. E gratidão pela quinta aula aí. Até a próxima aula.